Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos e vamos de vídeo novo. Tivemos votação na nossa página lá do Facebook, em que eu perguntei se o pessoal queria ver um vídeo de gameplay, um vídeo de resenhas, análise de jogo ou um vídeo de dicas. E ficou bem apertado aí entre gameplay e dicas, mas no fim as dicas ganharam aí com algumas sobras, então vamos lá. Vou falar sobre duas técnicas que eu gosto bastante no RPG solo, partindo do seguinte pressuposto que o César falou principalmente sobre quando chega aquele momento você fala, tá, e agora? Quando dá aquela trava, você não sabe como continuar a cena, ou não sabe como continuar a história, ou não faz ideia do que fazer. Então são duas técnicas que eu utilizo, que é a técnica das intersections, ou das intersecções, e a técnica dos ícones, que são duas técnicas muito bacanas, que não vou dizer que resolve esse problema, mas que dão umas pistas bem legais de como lidar com eles. Lembrando que essas técnicas não são minhas, galera. Essa técnica das intersections, ela vem desse sistema solo, que é o Peerless Intersections, que é do Rory Bracebuckle. Para quem não está reconhecendo o nome, o Rory, ele é o mesmo cara que fez o Impetus, ele é o mesmo criador do Impetus, e bem antes do Impetus, anos antes do Impetus, ele lançou esse Peerless Intersections, que ele nunca terminou. Essa é uma versão beta, e ele nunca desenvolveu além disso, mas é bem legal. E aqui tem a técnica das intersections. E a técnica dos ícones é o que eu peguei do 13ª Era, que é aquele jogo D20, né, com a licença aberta, old school, que apresenta essa técnica dos ícones, e eu dei uma simplificada nela e eu uso ela nos meus jogos solos. Antes de falar dessas técnicas, pontuar algumas novidades que estão rolando aí no mundo do RPG solo. Primeiro falar que essa semana foi a semana das traduções, tivemos traduções bem legais. O Gabriel Yazzi ou Gabriel Lazzi, eu não sei. Gabriel, corrige eu aí e me diz o que é o correto aí do seu sobrenome. Fez umas traduções bem legais, ele traduziu Nine Questions, do John Fiore, que eu já fiz um vídeo sobre ele, então dá uma olhada no vídeo, material muito bacana. E por uma feliz coincidência, o Nine Questions, a tradução ficou com 9 páginas, isso quer dizer alguma coisa. O mesmo Gabriel traduziu o Oculus. O Oculus é um jogo, um RPG solo, que foi um dos primeiros que eu conheci, que ele tem uma proposta bem interessante. E foi o Oculus que inspirou o cara que fez o Daydream Solo, que tem vídeo aqui no canal, procura aí, do Daydream Solo. O Rodrigo Marini, grande Rodrigo, ele traduziu o There and Back Again, que é o Lá e de Volta Outra Vez, que é aquele jogo de Hobbit, no mundo de Hobbit, o Senhor dos Anéis, que eu usei, que eu estou usando, no meu gameplay, no meu blog, Lá e de Volta Outra Vez, There and Back Again. E ele fez uma tradução muito bacana, e ele manteve o layout com os desenhos e tudo, então ficou igualzinho o documento original, só que em português, uma tradução muito bacana. E foi sensacional, assim, sensacional. E o Frank Mello, um dos administradores da nossa página no Facebook, está traduzindo o Muni. O Muni, ele é um método solo especialmente feito para jogar Dungeons & Dragons 5ª edição. Então ele promete agora que logo logo a Galápagos vai lançar o D&D no Brasil, ter esse material traduzido, que não está quebrando direito autoral nenhum, porque esse Muni foi feito por um fã americano que disponibilizou gratuitamente. Então vamos torcer para o Frank terminar isso quanto antes, porque é um material muito bacana, e eu falo no vídeo sobre esse material, no vídeo de como jogar D&D solo. Bom, gente, vamos lá então. Vou começar com a técnica das intersections, tá? Primeiro, essas técnicas elas são usadas no mesmo motivo. Quando você trava, quando você não sabe mais o que perguntar para o seu oráculo, quando você não faz ideia de como começar a próxima cena, ou quando você não faz ideia do que pode acontecer para fazer a tua aventura ir para frente. Porque o lance
galera, na minha opinião, é aventura andar. E tem essa técnica que é bem legal. E essas duas técnicas elas são bem opostas, porque a Intersections ela é muito menos aleatória do que a técnica dos ícones. Eu vou falar uma de cada vez para vocês entenderem. Essas técnicas, tanto a técnica das intersecções, quanto a técnica dos ícones, ela tem a mesma proposta, que é no momento de certo bloqueio mental, bloqueio criativo, não saber o que fazer, e agora, ela é a técnica que dá alguns elementos para você começar a desenvolver coisa nova. Só que qual é a diferença? A técnica dos ícones ela é mais randômica, mais aleatória e mais cheia de surpresas, enquanto que a técnica do Intersections ela faz o contrário, ela traz a aventura para a linha que você quer, que você tinha imaginado. Então eu vou começar por essa. O que essa técnica propõe? Logo assim que você vai começar a sua campanha, ou se for one shot a sua aventura, para quem não está habituado com esses termos, one shot é para quando você vai fazer uma aventura com começo, meio e fim no mesmo dia, né? E campanha talvez vai se estender, mas one shot pode fazer parte de uma campanha maior, claro, mas essa aventura vai ter um começo, meio e fim. E antes de você começar com a sua aventura, você vai fazer uma lista de coisas que você quer que apareça na sua história. Então você tem que pensar no cenário. Vamos supor que você quer fazer uma aventura de elementos sobrenaturais no mundo moderno, estilo Buffy, estilo Supernatural, Arquivo X. Então antes de começar, você faz uma lista, ele sugere de 9, 10 itens que você gostaria de ver. Pode ser só palavras. Pode ser, por exemplo, sombras. Pode ser, por exemplo, tempestade. Ou pode ser coisas bem específicas mesmo, né? Tipo, agentes do FBI com motivos escusos. E você faz uma lista. Não precisa numerar. Faz uma lista aí de uns 10 elementos que você fala, isso seria muito legal, eu quero que a minha história tenha isso de alguma forma. Então você pode colocar homens de preto, fantasmas, um casarão amaldiçoado, faz a lista com o que você achar bacana. E aí deixa essa lista guardadinha, não olha mais para ela. Aí você começa a jogar utilizando o seu sistema de RPG favorito, o seu sistema solo favorito. Aí quando chegar o momento que você travou, você não sabe como continuar uma cena, ou como montar uma nova cena, ou como finalizar uma cena, o que você faz? Você volta para sua lista. Vamos supor aqui, que eu tenho uma lista. E aí você vai bater o olho nessa lista e você vai escolher o elemento que vai entrar na história. Então é como se você fosse um roteirista e você falasse, não, agora eu vou controlar essa história por alguns segundos, eu vou ter a ilusão de que e você escolhe, então você fala, pô, o que é legal aqui, o que eu acho que ia ser bacana? Homens de preto. E aí já pensa, como eu vou colocar Homens de Preto nesse momento na minha história? E coloca, só que aí na sua lista você risca Homens de Preto. E aí você cria uma ação, você coloca Homens de Preto, ou esse elemento que você escolheu, né? Estou usando Homens de Preto como exemplo, na sua cena imediatamente. Se não vier nada, pega o mais óbvio, né? Do nada, lá no beco escuro que teu personagem estava, aparece 3 Homens de Preto. E aí? E aí continua a partir disso. Aí risca. E aí continua a sua história a partir disso. Travou, você volta para sua lista e escolhe mais um elemento. Então é muito legal, porque muita gente pensa, galera, que uma aventura solo ela tem que ser aleatória. Porque a gente usa muita tabela de maneira geral, né? Só que não necessariamente. Esse é um jeito que ele combina. Você pode fazer uma campanha totalmente cheia de tabelas, elementos variantes, randômicos, e do nada você puxa a história para a direção que você acha que é mais legal. E faz isso até riscar todos esses elementos. Quando você riscar o último elemento da sua lista, você termina a história.
ou você termina essa parte da história. E por que chama intersections, Tarcísio? Porque o Rory, ele chama cada uma desses elementos que você coloca de uma intersecção. Ele é um ponto da sua história onde os elementos convergem. Eu não sei se essa é a definição matemática de intersecção, mas no jogo é isso. E é legal porque você pode já decidir antecipadamente alguns elementos que aparecem na história. Então fica bem legal. Eu gosto muito desse método e eu uso bastante. Então travou, não pensa duas vezes. Vai lá na sua lista, escolhe um elemento e aquele elemento aparece. Por mais fora de contexto que possa estar, a sua mente vai começar a trabalhar pensando numa forma de explicar aquele elemento. E esse trabalho vai gerar novas fagulhas criativas. Recomendo demais. E pode ser essas intersections, essas intersecções, pode ser monstros, não precisa ser só elementos, pode ser monstros, NPCs, pode ser eventos, pode ser tipo terremoto. Você fala, nossa, em algum momento da minha campanha eu quero que aconteça um terremoto. Então coloca lá terremoto. E pode ser coisas bem elaboradas, pode ser uma frase, né? Pode ser tipo organizações não governamentais tentando dominar a população pobre da cidade X. É um elemento. Então façam isso, galera. Essa é a técnica das intersecções. Essa técnica ela é bem lógica e com poucos elementos aleatórios. E agora vamos para a segunda técnica, que é a técnica dos ícones. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ícones. Que ela lembra um pouquinho essa das intersections, mas ela é bem diferente na forma como ela funciona. E ela vem do RPG 13ª Era, uma mecânica que eu gostei muito. O que é esse RPG, o 13ª Era, para quem não conhece, o que essa mecânica é dentro do jogo? Existem no lore do jogo, no mundo do jogo, existem o que eles chamam de ícones. O que são ícones? São NPCs, todos poderosíssimos, que influenciam muito em praticamente tudo que acontece nesse mundo. Então você tem dragão, você tem necromante, você tem feiticeiro, você tem druida, você tem um monte de coisa. E quando acontece alguma coisa, o mestre ou o jogador, né, faz uma rolagem e isso que aconteceu vai estar relacionado com um desses ícones. Então, por cima, é muito mais complexo que isso, tá? Mas por cima é assim que funciona. Então o que eu fiz? Eu peguei essa mecânica, que tem vários detalhezinhos no 13ª Era, eu simplifiquei ela e eu uso no jogo. Como? Todo meu jogo, antes de começar, isso tem que ser feito antes de começar, galera. Você tem que definir alguns ícones da sua história. E aí eu parto do meu pressuposto do 13ª Era. São NPCs poderosíssimos e que influenciam muito aquele mundo. Por exemplo, amanhã eu tenho um jogo com os meus alunos e eu vou usar essa técnica dos ícones. Não necessariamente precisa ser usado para RPG solo, você pode usar em grupo. E olha só os meus ícones. Eu criei 6 ícones, eu numerei. Você pode usar qualquer número que tenha um dado, então pode ser 4, aí você vai jogar um D4, pode ser 6 ícones, você vai jogar um D6, 8, 12, pegaram a ideia, né? Olha só os meus ícones, eu criei 6 e enumerei. Então eu tenho um que é o Mago Vermelho, e eu coloco se é positivo ou negativo a ação desse personagem. Então o Mago Vermelho ele é positivo e negativo, ele é neutro. Eu tenho um que eu chamei de A Sombra Esguia, que é negativo. Um outro que é o Ragged King, né? Eu estou escrevendo em inglês porque é na escola em que eu dou aula, então nós jogamos em inglês. Mas seria o Rei Esfarrapado, que ele é positivo. Aí tem o número 4, os Piratas do Mar Profundo, que é positivo. Tem os Antigos, influência do Cthulhu, que eles são negativos. E tem o The Desert People, as pessoas do deserto, que eles são neutros. Então, toda vez que eu ficar sem ideia amanhã, e eu uso isso no RPG solo,
o que eu faço? Primeiro eu penso em um evento. Alguma coisa acontece, uma guerra civil, um terremoto, um meteoro cruza o céu, eu penso num evento, a primeira coisa que vier na minha cabeça, e é um evento grande. Eu penso numa coisa que abala não só os personagens, mas que abala todo o reino, toda a cidade, o mundo todo. E aí eu rolo na minha tabelinha de ícones para ver quem está por trás desse evento. No caso aqui eu tenho 6 ícones, então eu jogo um D6, vamos supor que é o número 4. E eu estava pensando num meteoro que cruzou os céus e caiu numa região distante e inacessível do reino. Aí caiu o número 4. Os Piratas do Mar Profundo. Então eu sei que esse evento está relacionado e foi causado pelos Piratas do Mar Profundo. E aí você começa a desenvolver. Cara, como é que os piratas conseguem fazer um meteoro cair numa região inexplorada do reino? E aí você tenta criar uma explicação juntando os dois, e isso vai te dar elementos. Por exemplo, o que eu pensei agora? Esses piratas, eles encontram vários objetos, né, nas navegações dele, e eles encontraram um objeto misterioso, e junto com esse objeto tinha alguns pergaminhos. Quando leram esse pergaminho, ativou ou conjurou uma magia, e o efeito dessa magia é esse meteoro. Então isso gera muita coisa, né? O que tinha nesse meteoro? Da onde que veio essa magia? Por que o meteoro caiu? O que será que vai acontecer? Que consequências que esse meteoro, a queda desse meteoro, vai trazer para o mundo? E, cara, encaixa isso na sua aventura, mesmo se a sua aventura não tinha nada a ver com um meteoro caindo nessa região inexplorada. Isso muda completamente, gera novos desafios, e muitas vezes ele pode levantar aquela sua campanha que está perdendo a graça, ou seja, está perdendo a vontade de jogar. E é isso, galera, bem simples, né? Longe de mim de achar que que possa ensinar muita coisa aí de RPG solo, ou de RPG em geral, né? Mas são coisas que funcionam pra mim. Eu gosto muito dessas duas técnicas. Recomendo, caso você queira se aprofundar, ler cadê aqui? O Peerless Intersections, que tem uma série de detalhes assim que você pode usar. E isso que eu falei é o bem por cima que eu uso, que eu gosto de simplificar tudo, né? Coisas complicadas não são minha praia. E se você quer saber mais sobre ícones, além disso, eu uso dessa forma, tá bom? Mas vamos supor que você quer aprofundar essa técnica, eu recomendo ler o 13ª Era. O Peerless Intersection, ele é distribuído gratuitamente pelo próprio autor, então é fácil achar. E o 13ª Era, ele é publicado pela New Order aqui no Brasil, então vai lá, compra o livro, ou compra o PDF. Eu comprei o PDF na Black Friday do ano passado, eu paguei R$5, e eu vou falar pra você que foi os R$5 mais bem gastos da minha vida. Foi muito bem investimento, bem investido esse dinheiro, tá? Então é isso, galera, espero ter ajudado aí um pouquinho nas gameplays de vocês. Se você usar essa técnica, comenta aí e fala, ó, usei a técnica das intersections e foi horroroso, não deu certo, nunca mais fala disso comigo. Legal, pelo menos eu tenho um feedback. Ou então, cara, usei a técnica dos ícones e gostei demais. Então é isso, people. A gente se vê. Um abraço.